A reforma da Previdência, aprovada em 2019, trouxe importantes mudanças na aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, existem diferentes regras de aposentadoria que, por sua vez, também possuem condições e valores de benefícios muito diferentes. E por conta disto, preparamos este vídeo completo sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Nós vamos entender também as regras de transição específicas para essa aposentadoria. Fique com a gente! Olá, somos da Pereira & Sá Advogados, trazendo aqui para você mais um importante conteúdo, e no vídeo de hoje você vai entender como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição e a sua regra de transição. Antes de mais nada, começamos perguntando: o que é essa tal de aposentadoria por tempo de contribuição? Como o próprio nome diz, é aquela que tem como elemento principal a exigência que a pessoa tenha contribuído por um tempo mínimo ao INSS. Além disso, também precisamos entender que existem 3 tipos de aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos lá. Aposentadoria por tempo de contribuição integral, aposentadoria por pontos e aposentadoria proporcional. Tá, e como ficou essa aposentadoria com a reforma da Previdência? Vamos lá. Antes da reforma da Previdência, exigia-se para aposentadoria por tempo de contribuição integral os seguintes requisitos: homem, 35 anos de contribuição, sem idade mínima. Mulher, 30 anos de contribuição, também sem idade mínima. Já o valor da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma também era diferente. Primeiramente, era feita uma média aritmética com 80% de todos os seus maiores salários, a partir do mês de julho de 1994. Após a média ser feita, era inserido o denominado fator previdenciário. De uma forma bem resumida, quanto menor for o tempo de contribuição e a idade da pessoa, menor o valor do benefício seria. E como que ficou depois da reforma da Previdência? Com a chegada da reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta. Isso mesmo, os contribuintes que passaram a contribuir após a reforma não vão se aposentar por tempo de contribuição, uma vez que ela não existe mais na lei. Mas você deve estar se perguntando: tá, como que ficou para aquelas pessoas que não se aposentaram, mas já recolhiam o INSS antes da reforma? Fica tranquilo. Para responder a essa pergunta, você precisa entender sobre a chamada regra de transição. As regras de transição foram criadas pensando naqueles indivíduos que, antes da reforma, já contribuíram, mas que ainda não tinham cumprido os requisitos de maneira integral. Como a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta, foram criadas algumas regras de transição, que são as seguintes: regra por pontos progressiva, regra do pedágio 50% e regra do pedágio 100%. Outra dúvida que se ouve com bastante frequência é a seguinte: quando a reforma foi aprovada, eu já tinha cumprido os requisitos exigidos, mas não tinha dado entrada na aposentadoria. Como é que fica a minha situação? Nestes casos, mesmo que a pessoa não tenha feito a sua solicitação, mas como ela já cumpriu todos os requisitos mínimos, não irá entrar nas regras de transição, sendo aplicada as normas anteriores à reforma. Dando sequência, vamos falar agora de cada uma dessas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Começando então pela regra por pontos progressiva. Essa regra de transição, ela cria um sistema de pontos. É o chamado 86/96. As mulheres precisam acumular 86 pontos para poderem se aposentar. Já os homens precisam acumular 96 pontos. Esses pontos são formados pela soma da idade da pessoa mais o tempo de contribuição com a Previdência. Assim, uma mulher poderá se aposentar aos 56 anos, caso tenha cumprido no mínimo 30 anos de contribuição. Ou seja, 56 mais 30, que dá igual a 86. Já um homem com 61 anos de idade poderá se aposentar se ele tiver no mínimo 35 anos de contribuição, uma vez que a soma de 61
mais 35 é igual a 96 pontos. Mas atento, o sistema de pontos 86/96 era válido para o ano de 2019, ano em que a reforma foi aprovada. Desde então, tem sido acrescido um ponto até que se chegue em 100/105 pontos. Dessa forma, a progressão vai ficar da seguinte maneira: em 2019, 86/96. Em 2020, 87/97. Já em 2021, 88/98. E 2022, 89/99. Já em 2023, 90/100. E em 2024, 91/101. Já para 2025 vai ficar 92/102. E em 2026, 93/103. Já em 2027 vai ficar 94/104. E em 2028 fica 95/105, que é um ano limite para os homens. Aí em 2029 fica 96/105. 2030, 97 e mantém 105. Já 2031, 98 também 105. 2032, 99/105. E por fim, 2033, nós vamos ter 100/105, que é o limite para mulheres. Isso significa que em 2028 o sistema de pontos para os homens ficará estabilizado em 105 pontos. E em 2033 o sistema de pontos para as mulheres será estabilizado em 100 pontos. Não se esqueça, para conseguir a pontuação é necessário você somar a sua idade e mais o seu tempo de contribuição. Eu sei, é bastante complexo. Por isso, se você ficou com dúvidas, deixa aqui no comentário as suas perguntas que nós vamos estar te respondendo. Vamos agora para a próxima regra de transição, que é o pedágio 50%. Essa é um pouco mais fácil de entender. Essa regra de transição vale para aquelas pessoas que, na época da aprovação da reforma, faltava apenas 2 anos para atingirem a marca do tempo de contribuição mínima, que no caso é 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Assim, quem cumpria esse requisito poderia escolher por cumprir um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição restante. Vamos para o exemplo. Uma mulher que tinha 29 anos de contribuição, ela faltava apenas 1 ano para atingir o tempo mínimo, que são os 30 anos. Então, essa mulher poderá cumprir mais 50% deste ano que faltava, ou seja, vai precisar cumprir mais 6 meses de contribuição. Desta forma, para ela poder se aposentar, ela vai ter que cumprir mais 1 ano e 6 meses de contribuição. Vamos para a próxima regra, que é o pedágio de 100%. O pedágio 100% vale para trabalhadores, tanto da iniciativa privada, como também para os servidores públicos. Agora, vamos ver como é que ele funciona. Para os homens, 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. O segurado ele deverá cumprir o tempo que faltava para atingir o mínimo necessário de contribuição. Vamos para o exemplo para ficar bem claro. Se estava faltando 4 anos para se aposentar quando a reforma passou a valer, então essa pessoa irá precisar contribuir esses 4 anos acrescido de mais 100% desses 4 anos, ou seja, mais 4 anos, totalizando 8 anos. Para as mulheres, os requisitos são os seguintes: 30 anos de contribuição, 57 anos de idade e deverá cumprir o tempo que faltava para atingir o mínimo necessário de contribuição. Para ficar mais fácil o seu entendimento, vamos para o exemplo. Se estava faltando 3 anos para se aposentar quando começou a valer a reforma, então vai ser necessário contribuir por mais 3 anos, que acrescido aos 3 anos que faltava, vai um total de 6 anos. Agora, a pergunta que não quer calar: qual é a melhor regra? Entre as 4 regras apresentadas, qual que eu devo escolher? E se eu me enquadrar em 2 regras, como vou saber qual é a melhor? Para responder a essa pergunta e você poder saber qual é a melhor regra para o seu caso e evitar que você escolha a pior regra,
o mais indicado é que você faça um planejamento de aposentadoria, que é um laudo que contém todas as informações necessárias para você receber a melhor aposentadoria possível, tendo entre outras as seguintes informações: o cálculo de todas as regras possíveis, a data que você vai reunir todas as condições para cumprir determinada regra e também o valor da aposentadoria de cada uma dessas regras de transição. Se você quer saber mais sobre planejamento de aposentadoria e como receber o melhor benefício, deixamos aqui embaixo um link contendo todas as informações necessárias para você receber a melhor aposentadoria possível. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.